Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Eu tinha falado para vocês semana passada que a gente teria o jornalista Jamil Chad, mas ele está com um problema pessoal grave, e aí a gente transferiu o nosso programa para abril. E hoje a gente continua no debate internacional que a gente queria trazer aqui para o Fórum Sindical, entender um pouco o que está acontecendo, o que é real ou não nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Porque a gente tem aí uma guerra de narrativas, a gente vai trabalhar um pouco essa questão, mas principalmente os impactos, né, desse conflito, o que é de fato também real ou não, como impacto, por exemplo, preço de combustível, né? É por causa da guerra ou não é por causa da guerra? Então, sem mais delongas, porque o nosso primeiro convidado tem um tempo muito fechadinho aqui conosco, ele só pode ficar até às 19 horas, depois a gente tem uma outra convidada, que é a Natália Urban. Eu já vou chamar o Rodrigo Leão. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Maria Flor, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter feito assim em cima da hora. É muito bom tê-lo aqui. Rodrigo, eu vou chamar a nossa bancada e aí a gente começa a nossa conversa, tá bom? Tá Lourdes ótimo. está aí. Cadê minha querida Lourdes? Ei, queridona, tudo bem? Tá fechado seu Olá, microfone. tudo bom, gente? Prazer, Cortou o Rodrigo. cabelo, Lourdes. Tá linda com Prazer. esse cabelo. Teseu e Zé Maria, meus compas petroleiros. Fro, Ei, Rodrigo, queridão, tudo bem? tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na luta. Estamos bem. Gente, eu convidei o Rodrigo aqui, depois no segundo tempo vem a Natália, então boa noite para todo mundo que está aí chegando, né? Continuem aqui, a gente hoje vai ter um papo muito bom, porque o desafio que eu dei para o Rodrigo é que ele explique um pouco esse conflito para a gente da perspectiva da classe trabalhadora. Porque, Rodrigo, o que está acontecendo? Quando a gente pega jornal, liga TV, a gente percebe uma narrativa dessa mídia ocidental, que a nossa mídia tradicional segue, né? A mídia do Ocidente, assim, você fala com um amigo que está na Europa, já querem saber se você está do lado da Rússia ou não, ou da Ucrânia, é uma loucura, você fala, opa, opa, opa. Então, assim, tem uma lógica de, primeiro, demonizar o Putin, né? Ele é o novo Hitler, o Putin virou o novo Hitler. E o segundo, de mostrar uma Rússia derrotada, né? Como se a Rússia já tivesse, assim, fosse aquela Rússia de 1990. Então, eu queria que primeiro você explicasse, assim, a gente tem aqui vários trabalhadores que assistem o nosso programa, né, que não estão na academia, e eles precisam entender, será que o aumento do combustível é por causa da guerra? A gente não tem pré-sal, sabe? Então, assim, tem argumentos que são usados, né, e estão virando como muletas, essa inflação altíssima, mas também as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Então, eu queria que você começasse por aí eu passo a bola para o Zé, passo a bola para Teseu e Lourdes, tá? Tá bom, vamos lá. Bom, gente, primeiro, boa noite. Queria muito agradecer o convite. Prazer a Lourdes, bom ver o Zé Maria e o Teseu. Zé Maria, talvez, coitado, ele vai se cansar aí, porque é a terceira vez que ele vai me ouvir falando sobre isso. Mas vamos lá, gente. Eu vou tentar aqui ser bem objetivo para falar um pouco sobre esse tema. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: é muito perigoso quando a gente tenta analisar uma guerra do ponto de vista moral, vamos assim dizer. É evidente que todo mundo é contrário à guerra, é devastador assim quando você vê a imagem, vê o que está acontecendo na Ucrânia, e é muito difícil você... Eu entendo quando as pessoas têm dificuldade de analisar com frieza um episódio como esse, que você tem milhares de pessoas perdendo suas casas, e, enfim, em guerra sempre vai envolver muitas mortes, então é compreensível, mas acho que quem está analisando, quem quer entender a guerra, precisa um pouco, Maria, tentar não fazer um julgamento moral do que está acontecendo e tentar entender um conflito sobre diferentes pontos de vista. Então, queria fazer primeiro esse comentário, que é um pouco daí que eu vou partir a minha avaliação.
O que está acontecendo hoje na Ucrânia e na Rússia, basicamente, vamos dizer assim, a gente chegou no ápice de um conflito que ele vem se intensificando e vem se intensionando há algum tempo, baseado, vamos dizer assim, em dois grandes movimentos. Primeiro, é numa perda de importância dos Estados Unidos no sistema internacional. Então, como diz aqui o nosso pesquisador aqui do INEP, né, um dos mais importantes professores de ciência política do país, talvez um dos maiores especialistas em economia política, o José Luiz Fiore, que a gente está tendo aí vamos dizer assim, uma perda importante daquilo que a gente entendeu até, principalmente o final do século passado, da hegemonia americana. Vamos dizer assim, essa perda de espaço relativo da hegemonia americana coincide com uma ascensão de um novo polo importante do sistema internacional, que é capitaneado por China e Rússia. Então, são dois grandes blocos que estão se confrontando, e essas tensões elas vêm ganhando importância nos últimos anos, né? Esse conflito vem ganhando novas nuances nos últimos anos, né? Então, tentando, assim, rapidamente explicar um pouco essa evolução aí de 1991 para cá, quando houve a dissolução da União Soviética, né? O que aconteceu ali foi o seguinte: o final da União Soviética, né, ali no período do Gorbachev e do Yeltsin, culminou quase com um processo de humilhação russa. Na União Soviética ela foi dissolvida, os estados soviéticos se tornaram novos países que foram moldados a partir, basicamente, da lógica das instituições americanas, né? Então, você teve o renascimento de vários países com o fim da União Soviética, num processo que criou uma grande redução da grande Rússia, né? Se a gente for lembrar a história da Rússia, desde os tempos lá do czarismo, enfim, a Rússia era um país muito maior do que aquele, historicamente, que se configurou depois do fim da União Soviética. E aí, um processo importante é que não só a Rússia ela sofreu um grande encolhimento, como as instituições capitaneadas pelos Estados Unidos, pelos países ocidentais, foram, de alguma maneira, incorporando esses países do leste europeu, que faziam parte da União Soviética, dentro das instituições coordenadas pelo Ocidente. E, assim, o ápice desse processo se dá com a expansão da OTAN. Então, todo esse arcabouço aí da ONU, dos órgãos internacionais e talvez da OMC e vários deles, culminando pela OTAN, vão aos poucos se expandindo e incorporando esses países que eram da União Soviética. Então, Polônia, Estônia, Eslováquia, todos esses países que eram, né, parte dos Balcãs, a antiga Iugoslávia, vários desses países vão ali entrando e, vamos dizer assim, há uma grande influência do Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos nessas nações. Bom, com a queda do Yeltsin em 1999, a gente tem uma guerra na Chechênia, que está ali na região do Cáucaso, em que a Rússia ali é praticamente humilhada e enfim, perde aquela guerra. E é naquele processo ali que surge o Putin. O Putin é eleito em 99, se torna presidente da Rússia, com uma grande missão de resgatar aquela grande Rússia. Então, essa é a pauta do governo do Putin desde que ele entrou. E aqui, assim, eu não estou querendo questionar se o Putin é bom, se ele é mau. Não, acho que, de novo, não cabe aqui fazer um valor moral. Essa é a pauta que o Putin é eleito, é a pauta que faz o Putin se tornar o grande líder russo dos últimos 20 anos. Bom, daí para frente, a Rússia começa a se reorganizar economicamente e também do ponto de vista, vamos dizer assim, geopolítico. O que a Rússia faz dali por diante? Ela começa aos poucos a se reestruturar do ponto de vista econômico, muito calcado no setor de commodity. Então, ela retoma uma grande indústria de commodities, de energia, petróleo, gás e de outras commodities muito importantes, como alumínio e outros metais preciosos que são relevantes. Volta a investir no seu exército. A Rússia hoje é a grande potência nuclear global, e se aproxima da China, que se torna o centro industrial do mundo.
E nesse processo, a Rússia começa a conflitar com essa expansão, essa ascensão dos Estados Unidos no antigo leste europeu. Então, a Rússia já em 2008 promoveu uma guerra na Geórgia, porque pelo mesmo motivo, a OTAN, e na época o presidente da Geórgia, havia sinalizado interesse em fazer parte da OTAN. Em 2014, você tem também, pela mesma razão, a Rússia faz a anexação da Crimeia, né? E naquele período, duas regiões da Ucrânia declaram independência. Com plebiscitos, a população solicitou a independência da Ucrânia naquele período, e a Rússia protege militarmente essas regiões, que são as regiões do Donbass, que a gente chama, né, de Donetsk e Lugansk. E agora, o que culmina nessa guerra é a sinalização aí da Ucrânia de também ingressar na OTAN. Então, o que nós estamos vendo é um conflito, na verdade, capitaneado, que tem como pano de fundo esse conflito Rússia-China contra os Estados Unidos. Né? A Ucrânia e o atual presidente da Ucrânia sinalizam o interesse de fazer parte dessas instituições. E para a Rússia, qual é a questão relevante? A Rússia não quer mais ter, vamos dizer assim, na sua fronteira, tanques, mísseis e todo o aparato militar da OTAN no seu entorno. Rodrigo, deixa eu só interromper um pouquinho. A Angélica pergunta se esse é um conflito de resgate territorial. Eu queria problematizar mais ainda. Tem algo mais anacrônico do que a OTAN? Porque ela é criada, né, num contexto que você olha hoje e fala, pera, a gente quer realmente a paz? Acaba com a OTAN. Sim, sim. Eu acho assim, não diria que a OTAN é anacrônica, mas quando a gente olha a lógica do sistema internacional, pelo menos do meu ponto de vista, dois instrumentos fundamentais para você ter projeção de poder e força no sistema internacional é poder e dinheiro. Então, o que os Estados Unidos conseguiu fazer ao final dos anos 90 foi universalizar a sua moeda. Então, todo mundo opera em dólar, as empresas americanas estão no mundo inteiro. E eles iam tentando também fazer isso com a estrutura militar. Se você olhar um pouco lá para trás, em 94, um dos assessores do Clinton sugere que a Rússia faça parte da OTAN, inclusive. Os Estados Unidos vinha tentando fazer um processo de globalizar a estrutura militar capitaneada pelos Estados Unidos. Então, assim, esse sistema, aí talvez eu vou ser um pouco duro, mas ele é um sistema praticamente anti-paz. Sim. É um sistema que a projeção de poder o tempo inteiro está baseada em conflito. O que a Rússia está fazendo é o seguinte, olha, eu não quero mais esse sistema de poder e dinheiro na mão dos Estados Unidos. Eu vou aqui disputar o meu espaço e, bem ou mal, a China também está dizendo isso. Então, não é só um conflito de território. Eu não acho que a Rússia está querendo resgatar, vamos dizer assim, as regiões da União Soviética. O que eu acho que a Rússia está querendo fazer, ela está querendo construir um novo centro no mundo independente dos Estados Unidos. Por isso a aproximação estratégica com a China, por isso a tentativa de afastar suas fronteiras da OTAN e do dólar. Então, assim, são vários movimentos simultâneos. Acho que a OTAN é o estupim, mas tem outras coisas aí importantes. Então, por exemplo, toda a estrutura de gás russa hoje, que exporta para a Europa, boa parte dela passa em fronteiras onde estão os países da OTAN. A única região que não tem país da OTAN é exatamente no Mar Negro, onde está a Ucrânia e a Crimeia. Por isso a Crimeia é tão estratégica para a Rússia. Se a Ucrânia entra na OTAN e retoma a Crimeia, os únicos dois gasodutos russos que não passam, que não, vamos dizer assim, não estão na mira da OTAN, passam a estar, por exemplo. Então, todo esse processo que a Rússia construiu nos últimos 20 anos de aumentar sua dependência, aumentar a dependência energética da Europa em relação à Rússia, por exemplo, toda a alavanca comercial que a Rússia criou nesse período, isso também está em jogo nessa guerra. Então, essa é uma guerra, assim, vamos dizer assim, dos Estados Unidos tentarem continuar ampliando o seu processo de eliminar, vamos dizer assim, a influência que a Rússia tem ainda na Europa, e a Rússia está tentando preservar a sua influência na Europa sem ter ameaça americana.
E a Ucrânia, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, entra um pouco de gaiato nesse processo. A Ucrânia é um país com praticamente nenhum poderio militar. É impossível assim, a Ucrânia ter qualquer chance de sucesso do ponto de vista da guerra. E a esperança do Ocidente era sufocar a Rússia economicamente com esse conjunto aí de sanções. Algo que está muito claro que não está funcionando. Eu Vocês queria veem que que você essas... explicasse um pouquinho isso, porque na mídia a gente acha que a Rússia perdeu a guerra. Se a gente não considera a complexidade e o que está em jogo, a posição da China, a gente acha que a Rússia já era. Assim, o que aconteceu? A Rússia inicia a guerra e o Ocidente rapidamente reage, praticamente bloqueando todas as possibilidades de acesso da Rússia ao sistema financeiro, a realizar comércio com o Ocidente. A expectativa era, bom, em uma semana, em alguns dias, o Putin vai ser obrigado a recuar. E o Putin não recua. Então, claramente, a Rússia está sendo capaz de resistir às sanções. É só a gente observar o conflito nos últimos 10 dias, uma semana, não teve mais nenhuma sanção à Rússia. Eu já disse isso em algumas lives, algumas entrevistas. O próximo que falta ao Ocidente é bloquear as exportações de commodity russo. Se eles fizerem isso, os Estados Unidos fez só nos Estados Unidos. Porque a Rússia tem pouquíssimo hoje relação comercial com os Estados Unidos. Mas com a Europa, se acontece esse movimento de bloquear, de sancionar exportação de commodity para a Rússia, na semana que vem vai ter gente morrendo congelada em Berlim. Isso é um fato. Então, o que nós estamos vendo nos últimos 10 dias é uma espécie de discurso de retórica. O Ocidente não tem mais o que sancionar da Rússia, não tem mais o que fazer. A Rússia vem resistindo e nos últimos dias a Ucrânia já tem sinalizado aceitar uma série de condições da Rússia. Está muito claro que não tem muito para onde caminhar o conflito, a não ser a Ucrânia fazer uma série de concessões à Rússia. De novo, não estou querendo dizer aqui que a guerra está correta ou não está correta. Estou querendo dizer o seguinte: a guerra é um instrumento que o Putin está usando para disputar um poder que ele tem perdido que ele perdeu durante anos e está tentando resgatar. Esse é o conflito. Rodrigo, deixa eu só abrir um espaço aqui. O Teseu quer te perguntar e depois a Lourdes. Daí a gente continua o nosso papo, porque todo mundo quer aproveitar o tempinho que está com você. Vamos lá. O tempo do Rodrigo é precioso. Rodrigo, a gente vê assim essa guerra de narrativa, né? Como você estava falando, mas ao mesmo tempo as sanções elas aparentemente são sanções assim duras, né? Mas na essência ali só tipo, eu vou dar um exemplo assim que para mim foi muito ridículo. O McDonald's fechou todas as lojas na Rússia. Então, assim, não sei se isso é verdade, né? Hoje em dia a gente ainda tem isso, né? Mas isso rodou na internet, né, nos últimos dias. Mas uma sanção como essa é meio, assim, eu acho que é tão pífia, é uma coisa mais simbólica do que de fato econômica, né? Até por causa da dependência. Ao mesmo tempo, vem uma pressão do governo americano para aumentar a produção de petróleo, de derivados de petróleo no Brasil, para diminuir essa dependência, né? Nisso aí, o que é verdade, o que é mentira? De fato, essa necessidade ela é enorme, né, de gás, é inegável, né? A Rússia ela continua sendo a grande fornecedora de gás, principalmente para a Europa inteira. Mas nesse jogo aí, até que ponto o que é verdade, o que é mentira, e o que ainda pode acontecer, ou não tem mais nada para acontecer em relação à sanção. O próximo passo é realmente jogar bomba na Rússia e, enfim, os Estados Unidos também, eles arregam toda a vida, né? Fica naquela ameaça e toda a vida arrega, né? Lourdes, a questão é relacionada ou não? Tá, então responde, Rodrigo. Depois a Lourdes pergunta. Sendo bem breve assim, Teseu, cara, McDonald's ou outras redes, é verdade, mas isso, do ponto de vista prático, não tem nenhum efeito. O que de fato aconteceu, que está gerando um grande caos na Rússia, na minha avaliação, são 3 sanções. Primeiro é o bloqueio da Rússia a acesso ao sistema SWIFT.
Tentando explicar assim, da maneira mais simples. O sistema SWIFT é o sistema que permite operacionalizar transações financeiras no mercado internacional. Se você quiser fazer um depósito... meio isso. Você quer fazer um depósito para um tio na Rússia, você tem que ter esse código SWIFT. Então, agora você não pode mais fazer esse depósito para ele. Então, assim, você imagina, qualquer negócio que a Rússia faz em qualquer país, cria um sério problema você não ter acesso a esse sistema. Segundo, a Rússia está com boa parte das suas reservas cambiais bloqueadas, porque boa parte delas estão em ativos no Ocidente. Então, as reservas da Rússia, muitas delas estão em título da dívida americana. E, assim, pouca gente fala, de novo, não quero questionar os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos fez, do ponto de vista, é um crime financeiro. Eu tenho um ativo lá e você simplesmente não pode acessar esse ativo. Ele é seu, mas eu não deixo de acessar esse ativo. Isso é muito grave porque a Rússia começa a ter problemas de balanço de pagamentos e aí pode ter déficit cambial e gerar uma série de crises internas. Então, acho que esse é um segundo impacto bem agressivo. E o terceiro, que eu acho que é um pouco oriundo desses dois, é que isso vem bloqueando transações comerciais relevantes da Rússia. A gente está vendo que mesmo sem sanção, a Rússia está com dificuldade de escoar o petróleo que ela produz, porque quando as empresas vão buscar, elas não conseguem transacionar, não conseguem pagar pelo petróleo. Então isso cria vamos dizer assim, uma dificuldade comercial e financeira. Por isso que eu falei no começo, que os Estados Unidos hoje detêm quase que o monopólio do sistema financeiro global. Então, essa Rodrigo, é uma das mas e a China? Não pode entrar nisso e aí mudar, inclusive, esse padrão do dólar? Pois é, Maria, é essa que é a luta da China há 30 anos. Só que a China é um país assim, né? Transição para a China demora 200 anos, não é uma coisa assim de uma hora para outra. A China vem já há mais ou menos 15, 20 anos fazendo uma série de movimentos para tornar a moeda deles mais conversível internacionalmente. O que significa isso? Que o yuan consiga ser uma moeda que possa ser transacionada sem depender do dólar. Então, eles fizeram parceria já com a Argentina, por exemplo, para poder comprar e vender produto para a Argentina em yuan e em peso, sem precisar usar dólar. A China vem tentando fugir do dólar, a Rússia também, e esse é um dos motivos que agora está ajudando a Rússia, inclusive. Porque não tenha dúvida disso, quem está ajudando a segurar a Rússia economicamente é a China. Tanto que a gente viu recentemente o Biden ameaçando também fazer sanção na China. E daí eu entro um pouco na segunda parte da pergunta do Teseu. Não tem muito mais o que os Estados Unidos possa fazer. Os Estados Unidos vai sancionar a China. Se sancionar a China, vai quebrar um monte de indústria americana, vai criar um caos para a economia americana. Se a Europa, de algum jeito, tenta bloquear qualquer tipo de exportação russa, é como eu falei, vai gente morrer congelada na Europa. Então, assim, cara, eu não vejo do ponto de vista de sanção de um lado e de outro, eu não acho que tem muito mais para onde ir. Assim, a esperança do Ocidente é tentar, de alguma maneira, prolongar a guerra para ver se em algum momento aniquila o Putin. E o Putin tende, eu acho, a ser mais agressivo até a Ucrânia ceder as concessões da Rússia. Se a gente tiver, eu acho, uma intensificação do conflito econômico ou militar, eu acho que a situação vai ficar muito grave. Então, por exemplo, se fechar o espaço aéreo ucraniano, se colocar soldado americano na Ucrânia, se a OTAN fizer algum movimento, nós vamos estar falando de uma guerra de outra proporção. Então, assim, o que eu acho, nós vamos ficar nessa guerra e assim, nós estamos um lado pagando para ver em relação ao outro. Quem que vai abrir o bico primeiro para, assim, usar o termo mais que o povo entende? Popular. Lourdes. Então, você tem... foi mais ou menos pensado cada passo que o Putin deu? Existe uma conformação que o favorece para que esses passos sejam dados. Mas você tem, do outro lado, a Ucrânia, que foi inflada, o ego do Zelensky foi inflado pela importância mundial que ele ganhou agora essa narrativa toda que criaram em todo o Ocidente em cima da guerra da Ucrânia. Então, se ele gostar, subir mais ainda no banquinho, dar mais um passo em cima desse banquinho, de afrontar a Rússia achando que está resolvida a situação. Ainda, para piorar, hoje, num jornal polonês, um
alguém de dentro do gabinete do Zelensky falou que eles não estão dispostos a ceder para a Rússia e estão dispostos a criar uma coisa mais forte do que a OTAN. A OTAN não é forte o suficiente para aquilo que eles querem, que é confrontar a Rússia. Com esse quadro, você acha que existe chance dessa guerra recuarem nessa guerra, se as narrativas dentro da Ucrânia estão tão díspares? Você tem dois discursos ali, viva, não queremos OTAN, a OTAN é pouco para a gente. Disso aí, de recuar antes que se torne num ponto pior, num ponto que chegue naquele ponto de não retorno e que a Rússia tenha que encarar até o final, se quiser manter a sua não sair derrotada com o rabo entre as pernas, como foi nas outras ocasiões, como foi nas questões que você já colocou aqui para a gente. Não sei se eu fui muito confusa. Sim, entendi. Acho que entendi. Eu acho o seguinte, qualquer guerra, se a gente pegar lá, assim, para quem não se lembra, a Segunda Guerra Mundial ficou famosa, das questões da Segunda Guerra do nazismo foi a máquina de propaganda que o Hitler conseguiu criar. Inclusive, isso revolucionou propaganda na época. Então, assim, pensando um pouco naquilo e nas outras guerras, quem lembra, por exemplo, da Guerra de 91, que o Bush protagonizou, que a gente viu ao vivo a guerra. Então, assim, guerras sempre estão baseadas em máquinas de propaganda e de narrativa, assim, indubitavelmente. Eu acho, assim, o Zelensky, ele pode dizer que a OTAN é pouco, mas a única coisa efetiva do ponto de vista militar que ele pode fazer é conseguir apoio da OTAN. Mesmo que ele queira uma coisa maior, ele vai precisar de anos para construir isso, vai precisar de apoio da OTAN. Não tem como, no curto prazo, nesse período da guerra, se ele quiser fazer isso, ele vai ficar aí durante 6 meses, 1 ano, sendo bombardeado até a Rússia simplesmente dizimar Kiev. Eu não acho que a Ucrânia tenha muito o que fazer do ponto de vista militar. Por isso, para mim, o chave é o que a OTAN vai fazer. Será que a OTAN vai, de fato, entrar no conflito? Aí eu acho, assim, eu não vejo o Putin recuando. Assim, acho que o Putin, o problema do lado russo, eu concordo com você, assim, o Putin não tem mais como recuar. Ele já tem, do ponto de vista da narrativa, eu acho que essa talvez seja a maior derrota da Rússia. Ele, de fato, ele não conseguiu trazer o lado dele uma narrativa positiva. Quem está do lado da Rússia, muita gente está do lado da Rússia, mas se manifesta de forma neutra. A Rússia não conseguiu trazer a China, a Índia explicitamente para o conflito. Esses países têm declarado uma suposta neutralidade. Então, o que hoje a Ucrânia tem é basicamente a máquina de propaganda de narrativa. É com isso que o Zelensky está jogando. Ele não tem nada além disso. Então, Lutz, vai depender muito assim, se de fato a OTAN vai comprar esse conflito. Só que do outro lado, a gente vive hoje, talvez, o período dos últimos 100, 150 anos, que talvez desde a Segunda Guerra, que a Europa está muito enfraquecida. A Europa hoje é um ator assim, com pouquíssima relevância nesse quadro. E o Biden é um governo cheio de complicações. Os Estados Unidos é outro dia uma saída desastrosa do Afeganistão. E a sociedade americana muito mais preocupada em retomar sua economia em outras questões do que com a guerra. Então, assim, é um jogo de xadrez muito complicado, que eu acho que o chave é a OTAN. A Ucrânia pode dizer que a OTAN é pouco, eles precisam, mas, assim, quanto tempo eles poderiam fazer isso? A guerra está acontecendo agora. Se a Ucrânia não arrumar... E acho que aí também tem um problema. Em algum momento, os ucranianos vão começar a questionar o Zelensky. Uma hora a população, a realidade se impõe. As guerras sempre acontecem, se você olha, quando as guerras duram muito tempo. Chega uma hora que a população de Kiev, de Lviv, que está lá do lado europeu, vai falar, cara, entrega qualquer coisa que eu quero voltar a ter minha vida normal. Não quero morar num prédio com todo dia correndo risco de tomar uma bomba aqui. Então, assim, eu não vejo... O que eu acho é isso. Essa é a única arma que o Zelensky tem. Ele tem muita dificuldade do ponto de vista do objetivo de fazer algo além disso. Então, eu acho que assim, o chave de uma possível extensão do conflito é se a OTAN, de fato, os Estados Unidos quiserem comprar essa briga. Porque eu acho que hoje, para a Rússia, de fato, está muito difícil voltar atrás das exigências que ela fez.
Eu vou aproveitar e já colocar a Natália no nosso papo. Natália, entra, querida. Boa Eba! noite a Tudo bem? todos, Boa noite, todas. Natália. Muito bom estar Bem-vinda, aqui hoje. Natália. A gente está bem feliz de você aqui. O Gerson, já vou pôr na roda e abro para o Zé Maria também. O Gerson Castelhano diz assim: na boa, vivemos no Brasil uma guerra, sejam nas comunidades oprimidas pela polícia, milícia ou tráfico, guerra pela sobrevivência, pela falta de emprego, comida e esperança. E eu falo mais: a gente hoje, só hoje no Brasil morreram 485 pessoas de Covid. Natália, você acabou de chegar. Eu queria saber o seguinte: a guerra de narrativa deste conflito Rússia e Ucrânia é tão grande que a gente não sabe sequer o número de mortos, seja de civis e de militares. Mas, a princípio, a ONU soltou um número ontem de 736 civis mortos. Ou seja, o Brasil está matando por dia. A guerra tem 21 dias. 2 dias de Covid no Brasil mata mais que 21 dias de guerra na Ucrânia. E a mídia brasileira só fala da guerra da Ucrânia. Então, eu queria começar por aí, né? Se esse Putin, traduzido aqui na mídia como um nazista, né, como um novo Hitler, quisesse mesmo, com o poderio militar que a Rússia tem, atacar os civis ucranianos, o saldo não seria esse, né? Essa é uma guerra que a gente pode dizer que ela está sendo cirúrgica, inclusive, né? Queria te ouvir um pouquinho, Natália, e depois abro para o Zé Maria. E só um pouquinho, Zé, você tem algum comentário ainda para o Rodrigo? Ou já podemos colocar na roda a Natália junto? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Cara, o comentário que eu tenho a fazer, quer dizer, de tudo que eu tenho lido, né? Boa noite a todos, todas. Para mim, a Ucrânia entrou numa bela de uma furada. Né? Para mim, ela acreditou que ela ia ter o respaldo, e o respaldo mesmo, né? Da OTAN, dos Estados Unidos. Nós estamos já no 21º, 22º dia da greve. Da guerra. Da guerra, né? É porque essa guerra muito me parece com uma greve, né? Que virou um cabo de força, né? E ninguém quer ceder, ninguém senta à mesa para negociar e não avança absolutamente nada, né? E eu acho que eles entraram numa bela de uma furada. Como a Lourdes colocou, o presidente da Ucrânia, ele está se achando, porque ele ganhou um protagonismo que até então ele não tinha, certo? E ele está apostando em algo que ele não vai ter. Então, eu não vejo assim muito futuro para a Ucrânia, a não ser eles abrir algumas concessões para a Rússia. Não vejo, sinceramente não vejo. E também não sou um estrategista de guerra, lógico, né? Conheço um pouquinho de greve. Mas eu acho que o Putin está comendo a Ucrânia pelas beiradas. Está meio que desgastando a Ucrânia até ela se entregar, porque os Estados Unidos também, eles sabem com quem que eles estão se metendo, que esse Putin também é um belo de um maluco também. Acho que essa é a opinião. Cara, eles entraram numa furada. Rodrigo, eu queria que você comentasse depois a Natália, essa questão de você dar uma relevância para um conflito e que tamanho que é, né, para nós aqui, especialmente, comparando com a nossa realidade. E só um pouquinho, José Wilson, a gente não está romantizando o Putin. Ninguém aqui está achando que o Putin é socialista, né? Não é, ninguém aqui disse isso. A gente está tentando explicar essa guerra por motivos para além do que a mídia tá colocando aqui, que, sim, tipo, ele não é um novo Hitler, não é também nenhum socialista, e não é essa a questão. O Rodrigo começou a falar dele dizendo que a gente não está fazendo um julgamento moral, que a gente tem que ter um olhar geopolítico para o que está acontecendo nesse conflito para tentar entendê-lo e como é que a gente se posiciona. Só para você ter uma ideia, há algumas associações, algumas instituições de sindicatos e centrais internacionais que querem expulsar os trabalhadores russos.
sindicatos russos. Olha o peso que o Ocidente está tendo nesse debate, gente. Eu nunca vi na história esse tipo, alguém, a gente pensar na Organização Internacional dos Trabalhadores, você expulsar a organização da Rússia, o que a Rússia... Não foram eles que declararam guerra. É uma loucura. Teseu, você que falou? Não, Zé Maria. Zé Maria. Então, esses dias eu numa palestra com o Fiore, eu ouvi um número que não é divulgado. Quer dizer, nos últimos 15 anos, se não me falha a memória, os Estados Unidos fez 48 invasões, matou 3 milhões de pessoas, 6 milhões de refugiados. E você não vê todo esse massacre em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele só invade ou por guerra ou por comprar parlamentos. Ele vive muito atrás de energia. E essa guerra, se a gente for analisar friamente o pano de fundo dela, os Estados Unidos está atrás de energia. Ele quer vender, ele quer sufocar a Rússia no seu gás e vender o GNL dele, que é o gás líquido, em forma líquida. Ele quer vender o gás líquido dele para a Europa. É isso que ele quer. Então, assim, não sei, eu esqueci o nome do rapaz que você falou, não tem ninguém romantizando aqui o Putin. O Putin, e aí eu concordo com o que o Rodrigo falou, não tem aqui ninguém defendendo, mas ao jeito dele, ele está sendo nacionalista. Ao jeito dele, que eu não concordo. Eu não concordo, tenho certeza que ninguém aqui concorda, mas ele tá defendendo os interesses do país dele. Né? Então, acho que é um pouco disso. Rodrigo, depois Natália. Bom, vamos lá. Esse debate é complicado porque, assim, como eu falei, né, no começo, você bem lembrou, Maria, assim, é evidente, é muito difícil você ver tudo que está acontecendo e conseguir parar e fazer uma análise do cenário de maneira, sem muitas vezes tentar, e acho que é uma tendência natural de tentar criar heróis e vilões para essa história, né? Mas, assim, sobre essa questão de como é que a gente está tratando esse tema, assim, a gente está claramente hoje vivendo um momento, e eu acho que no Brasil isso está muito forte nos últimos anos. A gente vinha até ali 2010, 2011, né, principalmente liderado por algumas importantes referências de política externa aqui da América do Sul e de outros países em desenvolvimento, de tentar criar um bloco desses países mais pobres contra os países em desenvolvimento. Essa disputa, vamos dizer assim, tinha um outro eixo, né? Então, a gente tinha os BRICS, com uma importância muito grande, outros blocos econômicos, comerciais e políticos vinham criando para tentar, vamos dizer assim, criar novos polos de disputa no sistema internacional. E a gente sempre estava vendo aí China e Rússia nesses blocos até aquele período ali. Nos últimos, talvez, 5, 6 anos, a gente vai ver vários episódios de golpes em vários países, né? Nós somos, talvez, um dos exemplos mais claros disso, mas não somos os únicos. E assim, a gente volta a ter, vamos dizer assim, uma disputa entre Ocidente e Oriente, do meu ponto de vista. Isso está muito claro. E nós, de novo, somos um grande exemplo. A gente vê que, no caso brasileiro, é só olhar a narrativa do atual governo sobre a China, por exemplo. É muito claro como o governo trata o nosso maior parceiro comercial e hoje, talvez, a nação mais importante para o Brasil conseguir economicamente se manter de pé. Então, Maria, eu acho que assim, a cobertura, a narrativa está muito associada a um pouco isso. O Brasil hoje se coloca de novo como uma espécie de um país satélite novo da hegemonia americana e de maneira mais geral do Ocidente. E acho que a gente trata de maneira muito mais dura um conflito capitaneado pela Rússia do que os inúmeros conflitos capitaneados pelos Estados Unidos, como Zé Maria falou. Outro dia eu questionei, será que a vida de um cidadão do Afeganistão ou da Síria, ou sei lá... Do Iraque, vale menos que a vida de um ucraniano? Porque a impressão, muitas vezes, que se dá um pouco essa. Então, é evidente que tem assim uma desproporção na maneira da cobertura. Isso, para mim, está muito claro. E acho que tem um pouco assim a dificuldade que um país como o Brasil e outras potências regionais têm de fato, ter um projeto autônomo de política externa. O Brasil vive esse problema
historicamente. Então, assim, a gente vê que toda vez, os momentos da história no Brasil, que a gente tentou ter algum grau de autonomia desses países, o Brasil praticamente sofreu golpes em um momento ou em outro. Isso aconteceu com o Jango, isso de novo aconteceu agora no governo do PT, mais recentemente. Então, assim, o Brasil, só para assim, resumir, o Brasil tem uma dificuldade muito grande de ter um projeto claro, uma narrativa clara da posição dele no sistema internacional e que interessa ao Brasil. A gente está sempre comprando a história, em geral, das potências ocidentais. Desse ponto de vista, teve uma política diferente na época dos governos Lula e Dilma, né? Agora isso, é isso que eu estou querendo de dizer, joelho, né? Sim. Exato. Quando o Jango, por exemplo, faz aquele discurso lá em 64, que estava ali discutindo os interesses do Brasil em relação, principalmente ao exterior. Então, acho que assim está muito associado a ele. A gente tem muita dificuldade de ter uma leitura clara e o Brasil, infelizmente, não tem um projeto muito claro de inserção internacional. Então, reflete muito nisso. Quando os Estados Unidos fazem uma série de invasões, está tendo milhões de guerras civis na África hoje, a gente não vê uma linha sobre isso em nenhum jornal. Então, acho que esse é talvez o motivo mais importante do meu ponto de vista para a gente estar vendo um pouco da maneira como a gente vê a cobertura hoje da guerra. Obrigada, Rodrigo. Eu sei que você está com seu tempo aí estourado e eu queria te agradecer muito. E volte mais vezes, a gente vai te convidar mais vezes para a gente fazer esse debate mais aqui para o nosso ponto de vista, né? Olhar bem o trabalho que o INEP faz, né? A gente está no eixo, né? No centro dessa questão do petróleo, pagando um combustível caríssimo, absurdo, né? E não é por causa da guerra, né? A gente vai discutir isso aqui com os petroleiros, com a Natália. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, a gente volta a se encontrar. Tá bom, eu agradeço muito o convite e estou à disposição para vocês para participar outras vezes, tá bom? Obrigado. Abraço, Rodrigo. Abraço. Natália, querida, entra na roda. Então, eu queria começar, já que a gente está falando muito da perspectiva das narrativas e da classe trabalhadora, para quem não sabe, né? Eu moro na Europa, eu sei que a gente tem que falar, vou falar sobre o Brasil também, mas a narrativa de usar essa guerra para justificar um declínio do poder de compra da classe trabalhadora é a narrativa vigente. Então, você tem o quê? Você tem o representante, o alto comissionário da União Europeia falando que o fato da energia está muito mais alta, de nós estamos vivendo em um continente, no continente mais rico do mundo, em que 1 a cada 5 pessoas não tem dinheiro para pagar a sua energia, que não é só energia elétrica, também é o gás, porque aqui aquecimento é necessário, né, para você conseguir sobreviver. E o alto comissário da União Europeia falando, olha, na pandemia a gente fez o sacrifício de usar uma máscara. Agora, nessa guerra contra a Rússia, nós temos que fazer o sacrifício de usar menos aquecimento, pagar mais o aquecimento, porque é o momento que está exigindo. E aí, quando outras pessoas da própria União Europeia, principalmente parlamentares da esquerda, parlamentares de países que já estão numa situação econômica fragilizada, como, por exemplo, a Espanha, que teve o maior aumento da sua energia elétrica da história recentemente, fala, olha, o povo espanhol não tem condição de pagar isso. Vocês deveriam ter pensado nisso antes, né, de anunciar bloqueios, etc. A gente vem falado na necessidade de transições energéticas, mas isso é um processo. E agora, quem vai pagar a conta? Só que o que você vai ler no jornal, o que você vai ver na televisão, o que você vai ver as pessoas que têm influência no mundo falando, vai colocar fotinho da criancinha loirinha lá no meio dos destroços e falar,
por ela eu pago mais caro, como uma atriz de Hollywood fez. Só que eu não tenho as finanças dessa atriz de Hollywood. As pessoas aqui que já estão numa situação econômica complicada, porque a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo numa crise de declínio do sistema capitalista moderno, e que isso não está sendo levado em consideração, ou pelo menos não está sendo falado, porque as grandes potências hegemônicas ainda estão tentando salvar esse capitalismo. Então, você está vendo cada dia mais trabalhadores perdendo poder de compra, trabalhadores perdendo direitos, precarizações nos empregos, diminuição da qualidade de vida, políticas mais hostis em relação à classe trabalhadora, a imigrantes, a minorias étnicas, e o governo, enquanto isso, usando agora essa questão da Ucrânia como uma desculpa para tudo, não, mas tá caro é por causa da guerra, mas não sei o que tá, mas já estava antes. Eu aqui pessoalmente, eu recebi assim um susto. A minha conta aumentou mais de 70% de um mês para o outro. Eu não mudei o uso, eu moro num apartamento de 1 quarto e mesmo assim a minha conta teve um aumento. Isso foi anunciado antes da guerra começar. Então, quer dizer, agora todo mundo parece que esqueceu, ou a mídia está fazendo querer passar como se todo mundo tivesse esquecido, para justificar por que os alimentos estão ficando mais caros, para justificar por que tem uma escassez de mão de obra. Agora, tudo a culpa da guerra, mas não é a culpa da guerra, é um sistema quebrado, que já estava quebrado, e que muito pelo contrário, está usando essa guerra como você usaria um band-aid no meio de uma operação de ponte de safena, sabe? Você tem aquela bagunça lá, tudo aberto. Não, vou pôr um band-aid aqui que vai dar tudo certo. Só que esse band-aid tá colando. Você tá vendo as pessoas aqui comprando essa narrativa. E ao mesmo tempo, se você se coloca no lugar, e isso não estou falando agora como Natália na Europa, mas Natália jornalista, se você se coloca num lugar crítico a essas movimentações, de você apontar que pessoas estão morrendo de fome em todo o mundo, que pessoas estão passando por dificuldades, principalmente agora no sul global, não só com esse conflito, mas com outros conflitos econômicos que já estavam acontecendo pela pandemia, antes da pandemia, pelo processo de globalização da economia, por esse processo falho, né, de globalização da economia, no caso do Brasil, a má gestão do Bolsonaro, o golpe contra Dilma, enfim. E tudo isso está sendo varrido para debaixo do tapete, porque nós temos uma guerra e você... Se reclamar sobre isso, você está sendo desalmada, você está desejando a morte das crianças ucranianas, coisa que eu nunca falei e eu sempre vou continuar falando. Uma guerra só serve para justamente enriquecer aqueles que controlam já o mundo, que é a indústria da arma, a indústria do petróleo. Porque o que a gente está vendo agora? A gente está vendo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes com os países europeus e com os Estados Unidos na mão. E aí algumas pessoas ainda tentaram, né, vender uma narrativa de Venezuela, agora Venezuela, o Maduro vai virar capitalista e não sei o quê. Não, a Venezuela não vai virar capitalista, o Maduro não vai se vender para o governo dos Estados Unidos. A única coisa que ele falou era o que ele já estava falando antes. Eu vendo para quem quiser comprar e eu não estou vendendo nesse momento porque eu estou sancionado por aqueles que justamente agora estão mais precisando de petróleo. Então, assim... o fato de você ter esses países que decidem o destino do mundo, né, o G7, chegarem e falarem, a gente não vai mais comprar petróleo, gás, né, fontes de energia, né, dos hidrocarbonetos da Rússia. Quem não é a Rússia e produz petróleo tem que produzir mais para suprir e não pode aumentar o preço, porque senão todo mundo vai se ferrar por causa de vocês. Então, quer dizer, eles criaram a situação, eles estão impondo condições para essa situação, e se você não aceitar, você vai se tornar um pária, você vai se tornar passível de sofrer punições desse império. Então, assim, é muito absurdo que a gente esteja vivendo nesse momento, porque, assim, você não consegue nem rebater essa narrativa,
porque você é censurado, porque aí te tiram de mídia social, porque aí tiram do que você fala de contexto. Eu vou até fazer um desabafo aqui de uma coisa que me tocou particularmente, que eu fiquei muito aborrecida, porque eu fiz toda a minha carreira pautada em falar sobre a necessidade da união da América Latina, sobre a necessidade, né, de movimentos anti-imperialistas da América Latina se unirem para a América Latina finalmente conseguir ser livre do imperialismo. E aí você teve a Globo, né, publicando uma matéria com um especialista da GV dizendo que você criticar a OTAN nesse momento, você criticar os Estados Unidos nesse momento, você está alimentando teorias de conspiração, querendo dizer que tentam ligar, por exemplo, isso foi um exemplo que eles usaram na matéria, o golpe contra a presidenta Dilma e os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não teve nada a ver com isso, eles disseram, gente, tem evidência disso, pelo amor de Deus, mas eles continuam batendo nessa tecla. E aí falaram assim, é conspiracionismo anti-americano. Eu não tenho ódio nenhum, eu trabalho com estadunidense, eu tenho vários camaradas da classe trabalhadora dos Estados Unidos, da comunidade latina, da comunidade pan-africana, que estão reclamando também do declínio da qualidade de vida da classe trabalhadora, como as pessoas estão passando por um momento econômico muito delicado, com muita gente indo para situações de insegurança alimentar, muita gente indo parar na rua, muita gente passando por uma situação no país mais capitalista do mundo que seria inimaginável para uma pessoa de realidade brasileira imaginar que eles participam. E aí você tem a mídia hegemônica maior, né, conglomerado de mídia do Brasil, justamente falando, não pode criticar e vocês estão dando poder demais para os Estados Unidos. Isso aí é conspiração. Não é conspiração. Era óbvio, os Estados Unidos têm empurrado a Rússia, têm empurrado a China. Isso não é tanto quanto as pessoas acreditam, uma questão ideológica, isso é mais uma questão econômica, porque os Estados Unidos está em declínio. Nós temos a China, o governo chinês tem comprado títulos de dívidas do governo estadunidense há pelo menos 10 anos, e isso que tem conseguido manter a balança, né, econômica dos Estados Unidos um pouco mais equilibrada. E aí agora eles estavam procurando um motivo, eles tentaram encontrar um motivo com a China, só que a China realmente é muito forte economicamente, eles sabiam que não iam conseguir fazer, pelo menos naquele primeiro momento, um ataque à China da maneira como eles estavam imaginando, e aí foram para a Rússia, que já tinha, né, há muito tempo, mas vamos dizer assim, mais agudizado desde 2014, né, aquela questão com a Crimeia, com as repúblicas populares lá na Ucrânia. Então, eles usaram isso como oportunidade, né? Colocaram o Zelensky, que é, ao meu ver, o Juan Guaidó da Europa Oriental, como justamente a pessoa que iria ser usada para irritar, para tentar cutucar a Rússia. A Rússia avisou que não queria, a Rússia tentou negociar, a Rússia tentou colocar em saídas diplomáticas, e agora quem está pagando o pato? O povo ucraniano. Quem está pagando o pato? O povo russo, porque todas essas sanções, elas não vão afetar o bolso do Vladimir Putin, nem o bolso dos bilionários russos, porque eles têm dinheiro espalhado no mundo inteiro. Mas isso vai afetar o trabalhador comum, isso já está afetando a diáspora russa em todo o mundo, isso já está, justamente, nós estamos vivendo em um momento de transição em que hoje em dia, a gente pode dizer, e eu principalmente estando na Europa, que o discurso que estão usando contra os russos é um discurso muito similar ao que foi usado contra os judeus na época da Alemanha nazista, que é o perigo russo, é a ameaça russa, vamos punir o cidadão comum russo, russos não são confiáveis, então se você é russo e você é professor de uma universidade em literatura, você vai ter que, antes da sua aula, você vai ter que assinar um documento dizendo que você rejeita o governo do seu país natal. Ah, mas eu sou só um pianista russo. Você, se quiser trabalhar, você vai ter que fazer um comunicado dizendo que você não aceita o que está acontecendo. Então, quer dizer, eles estão É um novo macartismo, né, Natália? Um novo macartismo.
estão aterrorizando esses cidadãos russos a troco do quê? A troco justamente dessa agenda deles de tentar salvar essa hegemonia, esse mundo, né, que os Estados Unidos mandem tudo. Então, eu sou muito favorável ao que a análise que a presidenta Dilma tem dito, dizendo que na verdade, esse conflito vai ser uma guerra, né, que pode sinalizar o fim, né, desse mundo hegemônico dos Estados Unidos e dar início realmente a um mundo multipolar, o que é algo que vai ser extremamente benéfico para o Brasil. Alguém tinha mencionado aqui, desculpa, não vi quem, o BRICS, mas dentro do BRICS, a gente tem que lembrar que o Brasil é a potência do BRICS na América Latina, né? O Brasil vai ter um papel fundamental nessa multipolarização do mundo, principalmente se nós tivermos uma presidência do presidente Lula reativando novamente o BRICS no seu auge, no seu esplendor, trabalhando com a China, trabalhando com a Rússia, trabalhando com a Índia, trabalhando com a África do Sul. Nós teremos pela primeira vez na história uma oportunidade de bater, e eu não estou dizendo militarmente, mas sim economicamente e diplomaticamente no norte global, como a gente nunca teve. Então é isso que eles não querem, eles querem sempre se manter acima e nos manter em uma posição de subserviência. Teseu quer fazer um comentário? Teseu, eu queria antes ler um comentário do Luiz Ostrock. Gente, nós aqui não tivemos nenhum novo membro, nem um superchat. Vou fazer um chororô aqui. Como é que vocês acham que a gente sobrevive sem a ajuda da nossa comunidade? Por favor, né, gente? Vamos colaborar. Luiz Ostrock está dizendo assim, o mais interessante é que o Bolsonaro e o Paulo Guedes tentam culpar a guerra nos aumentos da gasolina, diesel, gás de cozinha. Só que o Bolsonaro está 3 anos e 3 meses no governo e a guerra não tem 15 dias, tem 21. Aí eu queria que o Guilherme colocasse uma campanha, né? Um panfleto de campanha do Bolsonaro em 2018. Vamos lá, gente. A gente precisa ter memória. Gasolina no máximo R$ 2,50. 13º para o Bolsa Família. Brasil acima de todos, presidente Bolsonaro, etc, etc. O Bolsonaro pode tirar esse horror do nosso programa, por favor, Guilherme. Os petroleiros estão aqui para mostrar, e a Natália também pode discutir isso, que o aumento do combustível não tem absolutamente nada a ver com esta guerra. Primeiro, o Bolsonaro culpava quem? Com essa promessa safada que ele faz, né, de gasolina 2,50. Os governadores. A gente cansou de entrevistar, tipo, Flávio Dino aqui, que tirou todo o ICMS do gás de cozinha, e o gás de cozinha não baixou 1 centavo. Então, assim, não é essa a questão. Não tem a ver com a guerra, tem a ver com hiperlucro dos acionistas e com a mudança, né, na política de preços da Petrobras. Eu queria jogar isso na roda, gente, e o Teseu vem complementando aí. Opa, boa noite, Natália. Não te conhecia, prazer conhecê-la, né? A Lourdes nós já tivemos juntos aqui nas 2 semanas atrás. E a gente, na verdade, assim, foi até interessante a perspectiva que a Natália trouxe, né, da hiperinflação dos combustíveis, da energia. Inclusive, saiu hoje no jornal que aqui no estado do Rio de Janeiro vai subir 15% a energia. Então, matriz energética hoje do Brasil já é boa parte em cima de termoelétricas, e as termoelétricas são movidas a gás. Então, essa política de preços que a Petrobras passou a adotar desde 2016, né, com um golpe contra a presidenta Dilma, é justamente ela que fez com que a gente hoje amargasse e ainda vai amargar, pelo menos até o final do ano, com essa subida absurda dos preços de combustíveis no Brasil. E a Natália traz exatamente a perspectiva parecida na Europa, né? E que, naturalmente, até porque a Rússia está diretamente envolvida na guerra, isso iria acontecer, né? Mas o preço dos derivados que subiu absurdamente, né? O barril do petróleo chegou a bater aí quase 140, acho que é a maior marca histórica do barril do petróleo.
ela veio de uma forma assim muito rápida e simplesmente por uma jogada de esperteza mesmo da OPEP, enfim, não tinha necessidade prática de fazer isso, né? Então, são os ricos alimentando os ricos o tempo inteiro com o dinheiro dos pobres, né? Que somos nós. Então, o capital, para se manter, ele faz isso. E aqui no Brasil não é diferente. Ano passado, a Petrobras registrou um lucro de 106 bilhões de reais, onde o preço disso foi o povo pobre pagar um bujão de gás, que aqui no Rio de Janeiro, hoje a gente fez mais uma ação de gás, Fro, a gente faz aqui, Natália, a Lourdes já deve ter visto alguma vez, ações de gás a preço justo, né? E hoje eu e Zé Maria, a gente esteve aqui em Bangu, em duas comunidades dentro de Bangu, fazendo a venda de gás a preço justo. Está R$ 128 em Bangu. Na Rocinha está R$ 165. Naturalmente, a gente sabe que é justamente o grande grupo que apoia Bolsonaro que fica à frente desse comando, né, de venda de gás e que, enfim, eles controlam isso e botam um preço absurdamente alto, mas que a subida em si desse preço ela é culpa do Bolsonaro, que indica 7 dos 11 conselheiros de administração da Petrobras, e esses sim decidem qual vai ser a política de preço utilizada. Antes a gente tinha, que aí é a fala do presidente Lula, nesse momento, né, um preço abrasileirado. Hoje em dia não, é um preço dolarizado, é um preço americanizado, né? E é justamente isso que está destruindo o povo brasileiro. E aí eu aproveito que já colocou aqui o Zé Wilson um comentário colocando o etanol a R$6. O etanol não tem nada a ver com petróleo, mas, mais uma vez, os ricos querem se beneficiar o tempo inteiro de tudo que acontece, e quando sobe o valor do barril do petróleo, o etanol, que não tem nada a ver com o petróleo, eles aproveitam e sobem também, porque é a oportunidade que eles têm de ficarem ainda mais ricos. Então, tem uma grande bagunça, uma grande corrupção no governo Bolsonaro, onde eles usam o Estado brasileiro para deixar os ricos mais ricos. E aí, dentro disso, eu ia perguntar justamente sobre os BRICS, né, a importância que os BRICS têm nesse cenário, que até acho que foi o Castellano que colocou nos comentários aqui, para a gente, e a Natália comentou sobre isso, né, a gente tirar essa concentração do dólar e do euro, né, mas principalmente do dólar, de mandar na moeda internacional e controlar as economias todas, né, as nossas reservas brasileiras que a presidenta Dilma deixou e que têm sido fundamentais, né, os mais de 350 bilhões eram em dólar, né? Então, assim, chega disso, né? Vamos botar lá uma moeda dos BRICS e, enfim, o presidente Lula ganhando, voltar a fortalecer essa ferramenta que dá muito mais soberania para o povo, para a população mundial, na verdade, né? Você bota ali uma economia não monopolizada nos Estados Unidos e na Europa, mas você abre o leque de possibilidades da economia. E aí eu aproveito para deixar uma pergunta, né, para a Natália. O que se fala, né, do Bolsonaro, né, dessa importância do BRICS, que, apesar de todos os pesares, ainda existe. E o Bolsonaro, ele simplesmente até foi na última reunião do BRICS e tal, dizendo que era importante, mas que efetivamente não fez nada, né? Para que o Brasil fizesse esse jogo de política, não só econômica, mas também social, que eu acho que é um dos principais fundamentos do BRICS, né? Fazer uma política internacional e fortalecendo os países que são do BRICS, são países de terceiro mundo, né? Majoritariamente, e que, apesar de não ser um termo que se usa mais tanto, né? Os países subdesenvolvidos, mas que, enfim, a gente tem uma importância grande. Então, o que é que se fala aí do BRICS, da importância do BRICS para esse cenário mundial econômico, né? E que, enfim, também deveria ter uma influência sobre a guerra, mas não tem tido. Natália, antes de você responder, deixa eu só dar uma informação para a nossa comunidade. Gente, o lucro da Petrobras em 2021 foi recorde. Eu anotei aqui porque eu acho que a gente precisa falar disso. A Petrobras é uma empresa mista, mas ela tem uma função social, ou deveria ter,
Ela não pode agir, né, como uma empresa que só favoreça o mercado e os seus acionistas, porque ela tem que ter garantia a segurança energética do povo brasileiro. Ela nasceu com os recursos do Estado. Muito bem, o lucro foi de 101 bilhões. A Petrobras, a empresa, para reinvestir, para, enfim, continuar sendo empresa, ficou com 7 bilhões de 101. O governo federal, que é o acionista, deveria ser, né, o maior acionista e cada vez tem menos importância dentro da Petrobras, e o BNDES, que é o banco que faz os investimentos públicos para o desenvolvimento do país, deste 101 ficou só com 37. 63, quase 64 bilhões foram para acionistas privados. Destes, 41 bilhões para acionistas que não estão no Brasil. Ou seja, a Petrobras hoje serve a grandes grupos internacionais. A gente já cansou de fazer programa aqui sobre a Lava Jato. E pagando, né, nada de imposto de renda, viu, Flor? Nada, zero de imposto de renda, paga nada. Zero de imposto, privatizando a refinaria da Bahia, que foi privatizada, a primeira refinaria do Brasil. Hoje, o baiano paga 35% a mais, era o que os petroleiros diziam, né, na luta contra a privatização, de um combustível, porque a gente está pagando, gente, um combustível como se a gente não produzisse pré-sal, como a gente importasse. E a gente produz o melhor petróleo do mundo, em quantidades absurdas. É injustificável que a gente pague 7, 8 reais um litro de gasolina, é injustificável. Então, assim, eu queria só deixar isso claro, porque a gente precisa desmascarar esses mentirosos. Natália, deixa eu só ler um superchat, porque tem mais uma pergunta aqui para você. Obrigada, Sérgio, pelo superchat. Quem não chora não mama. Natália, quando e como a gente vai conseguir furar essa bolha e fazer a população entender o que está realmente acontecendo? Olha, antes de eu responder todas essas perguntas, baseado no que você me falou, eu lembrei de uma situação, Maria Flor, muito interessante na Bolívia. Bolívia, país, né, que recentemente passou por um golpe, conseguiu se recuperar e novamente ter um governo popular, um governo socialista. A Bolívia anunciou que o gás e que o combustível do país não iria sofrer alteração de preço. Por quê? A Bolívia tem, isso já era desde da época do governo do Evo, né, das outras gestões do MAS, eles têm como princípio não colocar dentro, desdolarizar a sua economia e priorizar o mercado interno antes de você priorizar exportações. Então, a Bolívia, obviamente, não tem as reservas de petróleo que o Brasil tem, que a Venezuela tem, que outros países têm. Então, o que o governo tem feito? Eles têm subsidiando, né, novas refinarias de biocombustível. Mas, graças a isso, e a Bolívia também é muito rica em gás, a gente tem que lembrar, né, até do que o Brasil compra, né, o gás boliviano, a Bolívia não vai aumentar. Então, você está vendo greve de motoristas no Paraguai, você está vendo, né, esse preço absurdo no Brasil, você está vendo o povo argentino desesperado, porque a inflação lá vai ser afetada mais ainda por conta, né, de toda essa questão com o aumento dos combustíveis, e a Bolívia está super tranquila. Por quê? Desdolarização e fortalecimento do mercado interno. E eu acho uma coisa muito interessante da Bolívia é que o governo investiu em estatais, porque você investir numa empresa que é do governo, você vai estar empregando pessoas do seu país que vão consumir aquilo que as estatais estão produzindo, o dinheiro vai gerar dentro, né, do seu país, você vai ficar cada vez mais autossuficiente
em diversas coisas, e você também, dessa maneira, você não vai sofrer essas oscilações do mercado, porque uma hora é a guerra, outra hora é a pandemia, outra hora é a crise climática, sempre vai ter uma oscilação, né, no mercado internacional, que os países que vivem nesse dilema da dolarização enfrentam, que né, são obrigados, né, a ter que se adaptar a isso por conta de ter uma economia dependente. Na Bolívia eles não estão fazendo isso. Não é à toa que fizeram o que fizeram para tirar aquele governo do poder. Bom, para responder agora primeiro a pergunta do Teseu, ótimo estar aqui com vocês, com você, com o Zé Maria, com a Lourdes, super feliz. Bom, o BRICS é uma situação muito interessante, porque você tem visto que o BRICS tem sido alvo de ataque do governo dos Estados Unidos há muito tempo. E, mais diretamente, você viu esse ataque na gestão do Trump, que era, né, o presidente mais próximo, pelo menos, eu não estou falando de questões somente ideológicas, mas de questões de influência ao governo brasileiro de Jair Bolsonaro. E quando o Trump estava saindo, né, quando estava tendo toda aquela coisa com as eleições dos Estados Unidos, o secretário de Estado dele, o Mike Pompeo, se gabou no Twitter de que eles tinham conseguido um feito muito importante na gestão do Trump, que era aleijar o BRICS. Aí ele falou, ele até usou as siglazinhas, falou assim, bom, o B e o I estão do nosso lado, falando do Brasil e da Índia. O S é insignificante, falando da África do Sul, e o R e o C a gente, né, descarta, porque a gente não pode nem considerar, falando, né, da Rússia e da China. Então, ou seja, sempre foi da intenção do governo estadunidense, principalmente por questões econômicas, tentar diminuir o poder do BRICS o máximo possível. Como, né, já tinham falado aqui, existe uma necessidade, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, tentar destruir ou pelo menos minar qualquer tentativa de bloco econômico que saia do controle deles. Porque, por exemplo, você não vê, né, pessoas minando blocos econômicos ou blocos políticos que eles têm controle, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos. Ninguém vai tentar minar a Organização dos Estados Americanos, porque os Estados Unidos que manda. Mas ninguém tentou minar, nos seus países latino-americanos, obviamente, o Grupo de Lima. Por quê? Porque o Grupo de Lima era dos Estados Unidos e do Canadá. Mas você vai ter, né, aquela toda, dos primeiros atos de Bolsonaro, que foi ter saído da Unasur, né, que era uma tentativa de fazer uma confederação, né, dos países sul-americanos, dos países latino-americanos, eles iam cooperar de diversas maneiras, seja política, seja econômica, seja diplomática, enfim. Existiria uma cooperação similar, até o projeto tinha um projeto muito similar ao da União Europeia, em alguns quesitos, principalmente no livre acesso de mercados e de pessoas entre os países sul-americanos, o que seria uma excelente oportunidade de integração, principalmente do Brasil com a América Latina. E isso foi minado, né, quando a gente teve aquele ciclo de golpes na América Latina que mudou, né, todo, né, o espectro político, principalmente da parte sul da América do Sul, com a chegada, né, dos neoliberais e da extrema-direita. E o BRICS, obviamente, sentiu muito nisso, porque o Brasil, como eu disse antes, né, o polo deles da América Latina, é o país que lideraria, né, uma organização, uma nova organização econômica dentro da América Latina. E isso é uma coisa que o presidente Lula tem falado desde antes dele ser presidente, desde antes dele ter, né, entrado no governo, que era a necessidade, né, dos países se unirem, porque juntos a gente é forte, separado a gente é fraco, né? Então, assim, quando a gente teve quando o BRICS começou a aflorar,
que foi depois, principalmente depois daquela grande, né, crise econômica na Europa, como o presidente Lula gosta de dizer, a marolinha. Quando, né, teve a marolinha, né, o BRICS estava fortalecido. Você teve um crescimento econômico da China, você teve um crescimento econômico da África do Sul e principalmente um crescimento econômico do Brasil. E essa como é que fala? Tipo, a brasilidade, alguma coisa assim. Abrasileirar. Isso, que o Lula falou da economia, né, do preço do gás, etc., no Brasil, foi algo que não é bem visto. Quando o Brasil tenta, quando qualquer país tenta se desligar dessas potências econômicas, isso levanta, né, um alerta. Então, eles precisavam usar de alguma maneira, arrumar uma maneira de voltar essa dependência do Brasil econômica, não só as questões políticas ou questões de soberania, como, por exemplo, a gente sabe de toda o quiprocó que foi de quem que é o pré-sal, né? Quem vai poder explorar o pré-sal. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não têm memória de lembrar de todo o escândalo que os Estados Unidos fez em relação ao pré-sal, de ter colocado, né, novamente os navios do Comando do Sul dos Estados Unidos para patrulhar justamente a espionagem na Petrobras. A espionagem. Essa tentativa de sucateamento, e eu não estou falando isso de maneira pejorativa a nenhuma pessoa da Petrobras, mas sim as estruturas corporativas da Petrobras, isso tudo tem a mão, obviamente, desse establishment econômico, porque para um país emergir, para um país conseguir ascender economicamente, ele precisa se libertar dessa dependência econômica que ele tem dos Estados Unidos e da Europa, mais dos Estados Unidos até do que da Europa, porque a Europa, né, é dependente dos Estados Unidos também. Então, isso não é aceito, isso não é uma coisa que eles vão aceitar. Então, eles vão fazer de tudo que é possível, por isso que eu falei dessa questão do conflito com a Rússia. Isso tem sido empurrado pelos Estados Unidos, isso, assim como contra a China, mais por questões econômicas do que por questões militares, porque eles não vão aceitar nenhum tipo de separação, né, de dependência, de independência econômica desses países, que coloque o lugar deles como o país mais importante do mundo, o país que manda no mundo, em jogo. Não vão fazer isso. E apesar deles terem achado que essa era a melhor maneira, o que a gente está vendo agora? A Arábia Saudita anunciando que pode comprar petróleo da Rússia, da China, em yuan. Né, fazer transações econômicas em yuan. Você está vendo o quê? Vamos tirar, né, a Rússia do sistema de rede bancária mundial. Do SWIFT. Vamos tirar a Rússia do SWIFT, vamos tirar, né? Vamos cortar os bancos, os cartões de créditos na Rússia. Tá bom, a Rússia está lá fazendo acordo com o sistema econômico chinês. Então, todo esse movimento, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está justamente fortalecendo essa multipolarização, porque agora você vai ter a China, que já era um país que estava tendo um crescimento econômico muito mais significativo do que dos Estados Unidos, que está estagnado há muito tempo, e com o Biden piorou, porque o Biden está sendo uma tragédia para a indústria nos Estados Unidos. Você está tendo a China tomando um lugar de protagonismo que não foram nem eles que procuraram esse lugar nesse momento. Então, caiu no colo da China, né? Os Estados Unidos empurrou. Então, o que você está vendo um pouco antes de entrar aqui? O que eu estava vendo na CNN dos Estados Unidos falarem? Que Taiwan, que tem um governo golpista, que tem um governo vassalo dos Estados Unidos e fica empurrando para uma suposta movimento de independentismo lá, tá fazendo exercícios militares, falando, pode ser que a China se inspire na Rússia e tente nos atacar. E aí, quem que estava em Taiwan semana retrasada?
o Mike Pompeo, justamente o ex-secretário de Estado do Trump, ganhando prêmio por ter reaproximado a ilha golpista justamente dos Estados Unidos. Então, o que você vai ter? Essas tentativas de guerras híbridas, né, de revoluções coloridas, como quer que vocês queiram chamar, vão acontecer nesses países de maneira avassaladora. E o Brasil tem que ficar muito, muito de olho. Aí eu vou responder, né, a pergunta: como é que a gente faz, né, as pessoas aqui do Superchat, como é que a gente fura essa bolha, como é que a gente faz as pessoas com movimentação popular. Porque o que a gente vai ver agora? Os Estados Unidos está atacando, né, a questão com a Rússia, né, o papel da Rússia no leste europeu. Os Estados Unidos já está atacando a China de diversas maneiras. O que a gente tem agora na América do Sul? 2 eleições chave para os Estados Unidos. Colômbia, que os Estados Unidos já está com o dedinho na cumbuca lá faz tempo, mas agora piorou, porque a Colômbia tem pela primeira vez a oportunidade de ter um presidente progressista, de ter um presidente que não acredita que a Colômbia tenha que ter essa dependência dos Estados Unidos e ser considerado uma Israel da América do Sul. E sim que a Colômbia tem que fazer o seu governo para colombianos, tem que lidar com seus problemas dentro da Colômbia e se integrar com a América do Sul. Os Estados Unidos fez o quê? Semana passada mandou enviado do Departamento de Estado na Colômbia, ele se encontrou com todos os candidatos à presidência, menos com ele. O que você acha que eles estão fazendo lá? Eles estão planejando um golpe, isso é óbvio, isso é óbvio. E o que o Biden fez? O Biden, que não gosta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro jogou na cara dele que o Biden não venceu a eleição, que foi falcatrua, enfim. O Biden chamou o Bolsonaro para ir para uma reunião nos Estados Unidos. Então, quer dizer, os Estados Unidos está desesperado, os Estados Unidos e a Colômbia vai ser o primeiro estágio para a gente ficar ligado no que eles vão aprontar para o Brasil, e principalmente agora, nesse momento de crise energética, o Brasil vai estar com mais a perigo ainda, e principalmente as eleições do presidente Lula, porque o presidente Lula é uma pessoa que fala muito em soberania nacional e justamente ser contra privatizações, querer reestatizar o que foi privatizado e pensar primeiro no mercado interno antes de pensar, né, em suprir as necessidades dos países, do establishment político. Então, a gente vai passar por um momento muito delicado na nossa política, a gente vai passar por um momento muito tenso nessas eleições, embora o presidente Lula esteja, né, em primeiro lugar nas pesquisas, eu alertaria, eu começaria a fazer movimentações dentro de sindicato, dentro de partido, dentro de organizações estudantis, dentro de organizações de bairro, qualquer organização, qualquer coletivo que você faça parte, de começar a ficar alerta, porque a gente já está vendo que a narrativa da mídia corporativa é uma narrativa, a gente já sabia que era golpista, agora vai ser uma narrativa mais golpista ainda. Uma senadora brasileira está chamando o presidente da Ucrânia para falar no Senado do Brasil. O que a gente tem a ver com o que está acontecendo na Ucrânia? Quando a Amazônia estava pegando fogo, ninguém chamou o Brasil para falar lá na Ucrânia. Quando a gente teve uma enchente, que foi uma tragédia em Petrópolis, ninguém falou dessa enchente que matou mais de 200 pessoas. Ninguém teve o peito de apontar, né, dos países europeus, dos Estados Unidos, de apontar para todas as atrocidades que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia contra o povo brasileiro e dizer que ele é genocida. E agora, não, mas a gente tem que dar espaço para o presidente da Ucrânia. A gente tem que dar espaço justamente para o MST e falar de produção independente. A gente tem que dar espaço para os sindicalistas que estão lutando para não terem seus direitos trabalhistas mutilados pelo governo. A gente tem que dar espaço para os movimentos de moradia que estão hoje tomando as ruas do Brasil, porque o governo justamente acha que a gente é idiota, acha que a gente tem que se contentar com as poucas migalhas que eles dão,
E ao mesmo tempo a gente está vendo que eles não estão fazendo por eles, estão enriquecendo os amigos dele e tentando fazer acordos com a elite para continuar com esse projeto genocida que está destruindo todo o Brasil. Então, é para isso que a gente tem que dar espaço no Senado, porque o Senado o Congresso brasileiro é do povo. A gente não tem que dar espaço, a gente não tem que se envolver nisso, porque se a gente se envolver nisso, a gente está colocando justamente o Brasil nesse mapa, né, de se colocar publicamente, de estar se posicionando publicamente e de qualquer maneira se prejudicando, porque pode se prejudicar de um lado com a economia dos países europeus, dos Estados Unidos, e do outro com a Rússia, com a China, com o restante do BRICS, que está sofrendo essa guerra, né, essa nova Guerra Fria de Ocidente versus Oriente. Então, o Brasil não tem que fazer isso. A gente tem que um momento, e eu sou uma pessoa extremamente internacionalista, mas a gente tem que pensar na gente nesse momento. A gente está em ano de eleições, a gente tem tanta coisa horrível acontecendo no país que tem que ser resolvida para ontem, como os 20 milhões de brasileiros que estão com fome, né? Isso não é uma coisa que a gente pode esperar. E cadê espaço para esses brasileiros falarem? Cadê, né, um plano para que essas pessoas voltem a comer? O estado da Bahia, né, cidade de Salvador, anunciou que dobrou o número de pessoas sendo presas por estarem roubando produtos básicos, porque as pessoas não têm dinheiro para comer. Num país que é conhecido como celeiro do mundo, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco mais na gente agora, a gente tem que pensar nas nossas eleições, a gente tem que pensar, né, no que a gente pode fazer agora e depois a gente vê se a gente quer se envolver nisso ou não. Até porque, quando é com a gente, ninguém quer se envolver, porque alguém aqui estava falando das vidas dos iranianos, dos sírios, dos iraquianos, dos líbios. A vida do latino-americano na Europa e nos Estados Unidos também não vale nada, ninguém liga. Tem lá, os Estados Unidos está dando visto para ucraniano, mas tem lá uma verdadeira favela que foi formada na fronteira dos Estados Unidos, cheia de pessoas da América Central, cheio de haitianos, né? O Brasil está recebendo um número recorde de brasileiros que estão sendo deportados. Crianças brasileiras foram deportadas dos Estados Unidos e reclamaram que passaram frio, que passaram fome, que foram maltratadas nas prisões lá de crianças. Cadê a solidariedade com a gente? Ninguém tem solidariedade com o povo do Sul Global. Por que a gente tem que parar nossa vida, fazer nosso povo sofrer para ter solidariedade com eles, sabe? Natália, vou pôr a Lourdes aí nessa conversa. Tô lembrando de que logo quando começou aquela história que foi vexatório, né? Toda a mídia europeia falando, olha, eles são como nós, olhinho azul, né? Tô olhando para os refugiados. No mesmo dia, um monte de africanos ali na fronteira com a Espanha sendo massacrado, levando porrada, levando tiro, né? Então, que tipo de solidariedade é essa com os refugiados? Lourdes? É bem simplesinha. Foi um prazer ouvir a Natália. Só queria, uma curiosidade minha, esse desespero dos Estados Unidos para fazer dessa guerra o seu reentrê na geopolítica mundial, o silenciamento dos meios de comunicação da Rússia com o resto do mundo, ou seja, foi proibido em todo o mundo as agências de notícias que pudessem trazer o outro lado da história para que as pessoas pudessem ter os dois lados e pudessem fazer suas cabeças. Houve alguma grita da imprensa europeia, houve alguma grita de entidades que representam os jornalistas contra esse cerceamento da notícia, do outro lado, essa quebra
essa quebra de confiança aí, como que você faz isso com um lado e não faz com o outro? Então, a narrativa está sendo construída só de um lado, né? Teve alguma grita? Não, muito pelo contrário. Você viu os sindicatos e as organizações de imprensa aqui da Europa justamente pressionando os profissionais que eram correspondentes desses veículos, que trabalhavam nesses veículos, a abandonar os seus empregos para mostrar que eles estavam contrários ao que estava acontecendo, né, na Ucrânia. Então, você teve não só um silenciamento, mas você também teve diversos profissionais, centenas, né, entre os Estados Unidos e Europa, que do dia para a noite perderam seus empregos. Eu mesma, eu fui mandar, porque eu fiz alguns trabalhos, participava, falando do Brasil, nunca falei de Ucrânia, nunca falei de Eurásia, sempre falando do Brasil, sempre falando de América Latina, com o pessoal da Sputnik lá dos Estados Unidos, né, com a sucursal deles de lá. E todos os trabalhos que eu fiz com eles foram deletados, né, porque eu tinha participado de rádio, tinha feito entrevistas, foram deletados. Então, assim, um documentário muito bom que a Redfish, que também é uma produtora que não é russa, mas recebe, né, uma parte de seu financiamento da Rússia, mas a sede é na Alemanha, também deletou um documentário maravilhoso que o meu colega lá, o Brian Meir, né, tinha produzido, que eu participei, fiz a tradução, né, fiz as legendas do documentário, sobre justamente como a classe trabalhadora, e principalmente as pessoas que já eram vulneráveis no Brasil, foram mais afetadas ainda durante, né, o governo do Bolsonaro. Então, assim, tudo isso deletado. Você teve uma gama assim de informações que nenhuma outra grande imprensa deu sobre a América Latina, sobre África, sobre Ásia, que eram justamente os focos do RT e da Rússia, da Sputnik e do Redfish, né, e de outras mídias russas que sempre olharam para o Sul Global, sempre noticiaram o Sul Global, sempre contrataram jornalistas que tinham, assim como eu, um viés anti-imperialista nos seus trabalhos, sendo censurados, tendo seus trabalhos destruídos. Então, quer dizer, o que as pessoas aqui, o que os organismos de imprensa fizeram aqui foi simplesmente olhar para toda uma classe de trabalhadores e dizer: se você não largar o seu emprego, se você não escolher ficar desempregado e desqualificar todo o seu trabalho até então nesse veículo, você está apoiando o que o Putin está fazendo. Foi isso que aconteceu aqui. Que loucura. Eu vou passar para o Zé Maria, que a gente está chegando ao final. Teseu, para também se despedir, se tiver mais alguma pergunta. O Gerson contribuiu com muitos comentários e agora contribuiu com o Superchat. Obrigada, Gerson. Ele diz o seguinte: o povo nosso quer discussões que diretamente sejam ligadas às suas dificuldades: comer, segurança, educação, moradia e lazer. Com todo respeito, quem está na periferia não enxerga a geopolítica mundial. É verdade, é por isso que a gente trouxe a guerra, mas olhando para nós, né? Por que a gente deu foco a isso hoje? Porque a gente quer dizer o seguinte: minha gente, nós temos que arrumar nossa casa. A gente tem muito problema para estar olhando para um conflito que está muito distante. Isso não significa que a gente não tenha solidariedade, que a gente não queira a paz. Mas a gente tem uma guerra própria nas periferias brasileiras. A gente tem metade da população brasileira sofrendo de algum tipo de insegurança alimentar. A gente tem 3 milhões de mulheres que não conseguiram voltar ao mercado de trabalho depois da pandemia. A gente tem 50% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos desempregados. A gente tem muito problema, muito. Nós temos nossa guerra, pessoal. E é um pouco isso que este programa aqui faz, né? Tentar pautar qual é a nossa agenda, qual é a agenda da classe trabalhadora. Por isso que a gente está aqui já desmascarando o seu Bolsonaro, que não tem nada a ver aumento de combustível e inflação com a guerra da Ucrânia. O etanol, a gente não importa da Rússia. É de cana-de-açúcar, plantada aqui. Por que ele está R$6?
entendeu? A gente precisa discutir isso com muita seriedade. Então, ó, Teseu, Zé, Lourdes e Natália, para a gente encerrar. Primeiro agradecer tanto o Rodrigo, né, que teve mais cedo, como a Natália, trazem assim, informações muito importantes, né, uma visão... Rodrigo, a gente fez na setorial do PT esses dias, né, o Rodrigo, junto com o Fiore, né, que o Rodrigo até citou o Fiore. E, assim, é incrível o quanto é profundo o assunto, né? A mídia, ela esconde todo o que está de verdade por trás de toda essa discussão, e tenta minimizar a uma simples guerra pessoal do Putin, né? E que já perdeu a guerra, e que, enfim, que não é bem assim como a gente ouviu com os dois. Então, acho que é importante a gente estar sempre debatendo, né? Sobre os combustíveis. A gente fala muito, semana passada a gente fez uma ação de gás a preço justo aqui nas comunidades do Rio, hoje fizemos mais 2. Então, é o momento que a gente acaba tendo, né, para conversar com a população sobre o que de fato está acontecendo, né? E apesar de tentar não falar de forma mais técnica e apurada, a gente tenta falar na língua do povo, né, para o povo entender o que está acontecendo, né? Que é um desafio, né, também, porque, queira ou não queira, os nossos debates, eles são sempre, acabam sendo muito técnicos, e falam de geopolítica mundial, e que não acabam não sendo a voz do povo, a linguagem que o povo entende, né? Então, tem sido, acho que bem gratificante e até interessante que o presidente do PT do Rio teve semana passada, o Joãozinho, PT aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Teve numa ação de gás, e aí a forma que a gente fala, a gente bota lá um banner bem grande do Lula, dizendo, ó, no Lula era assim, ó, R$35 o bujão, tantos reais o quilo do feijão, e do lado do Bolsonaro, agora o Bolsonaro é assim, um banner bem grande, no alto, para as pessoas entenderem, é isso que as pessoas entendem, é o que está ficando mais caro na vida dela, o desemprego, a fome, e enfim, é um pouco tentando fazer esse trabalho de dialogar com quem de fato mais sofre e mais paga essa conta, né? Então, só agradecer mesmo a Natália, a Lourdes, que sempre está para colocar uma visão mais profunda também, né? Intelectual e entendedora de todos os assuntos, né? E a própria Pro, né? Parece. Que como jornalistas, que são as 3, acabam sempre tendo uma visão e toda hora estão estudando sobre tudo, e a gente que fica muito no nosso mundo aqui de Petrobras, de sindicato e tal, a gente acaba sempre aprendendo muito. Obrigada, Teseu. Zé está de pé essa candidatura, essa pré-candidatura? Estou mais firme do que nunca. Eba! Mais firme do que nunca, pré-candidato a deputado federal. Trabalhador tem que fazer essa disputa, a gente tem que eleger um congresso que nos represente, Zé. Então, pessoal, assim, eu só, até pela própria fala da Natália, a gente tem que ficar muito preocupado, porque a gente vê que o discurso que eles usam lá na Espanha, né, é o mesmo aqui no Brasil. Está caro, é por conta da greve, está caro. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse discurso, né? E a gente buscar mecanismos de falar a língua do povo. O que o povo entende? E aí, esses dias eu estava numa manifestação lá no assentamento do MST, e as falas se repetiam, e as pessoas falavam, esse presidente é um genocida, não sei o quê. Aí tinha um garotinho sentado no colo da mãe, perguntou para a mãe assim, mãe, o que é genocida? E a mãe dele virou e falou assim, meu filho, não sei. Eu falei assim, é assassino. Ah, é? Eu falei, é assassino. Então, nós, do campo progressista, nós temos esse vício de achar que todo mundo entende o que a gente fala, né? E a gente, muitas das vezes, não passa a mensagem que a gente quer passar. A nova palavra que está na moda agora são os vulneráveis. Vulnerável é pobre, gente, pelo amor de Deus. O cara não sabe o que é um vulnerável, ele não sabe. O cara que está lá, desempregado, não tem o que comer, não tem nada, ele não sabe o que é vulnerável, não, cara. Então, nós temos que falar a língua do povo. Esse povo que está sentindo fome, está sentindo miséria, está desempregado, né? E um dos efeitos que a guerra vai trazer para a gente é a carestia no preço dos fertilizantes. Porque nós abrimos mão de ser autossuficientes em fertilizantes e importamos da Rússia.
Então, se o Bolsonaro cai na asneira de entrar nas sanções, a Rússia vai, não vendo mais fertilizante. Não vou mandar mais para aí. O Brasil vai ter que se virar. Especialmente para a soja, né? Que o Castelhano nos ensinou, né? Mas para a soja é outra história, é para o agro, né? É para o agro. Estou falando para a mesa do povão, feijão, batata, açúcar. Era o fertilizante nitrogenado, que nós abrimos mão, né? Então, agradecer a Natália, a Lourdes, o Teseu, que é nosso coordenador, agradecer a você, Fro, e a Fórum, por sempre estar... Acho que essas são trincheiras que nós não podemos abrir mão. Nós estamos num cenário muito melhor do que tínhamos há 580 dias atrás, quando o Lula foi preso, certo? Muito melhor. Agora, não estamos num cenário confortável. Sim. Não estamos num cenário confortável, que esse cretino que está aí, ele tem a máquina na mão, Auxílio Brasil, eu não sei o que ele pode fazer com combustível. Ele pode dar na cabeça dele, fechar lá o acordo com o mercado, só eu vou baixar esse troço para ganhar a eleição, depois eu tenho 4 anos para vocês recuperar, o que vocês vão perder em 6 meses. Sim. Não vamos duvidar, esse cara é louco, velho. Esse cara é louco. Esse cara abriu mão de comprar vacina e morreram 650 mil pessoas. Então, ele não mede as consequências do que ele faz. Não existe empatia dele para com a sociedade. Nós estamos lidando com um louco. E isso a gente não pode esquecer e temos que fazer isso. Os sindicatos, a juventude, todos os espaços que nós pudermos falar, nós temos que ir lá falar. E mostrar o que está havendo, o que está acontecendo no Brasil para que a gente consiga reverter esse jogo. Obrigado aí, estamos juntos. Obrigada, Zé. Lourdes? Eu queria agradecer muito, Natália, primeira vez que ouço você, foi uma aula, você é uma pessoa que vale a pena ouvir, prestar atenção bem firme mesmo, porque nosso papel é traduzir, e quando a gente recebe tantas informações vindas, esse olhar que você nos presenteou hoje, é de uma riqueza que não tem tamanho. E prazer estar com vocês de novo. Fro, obrigada pelo convite. Teseu, Zé Maria, prazer estar com vocês. E estamos juntos aí, que a luta é braba e não termina em outubro, não. Em outubro a gente tem uma parte dela, a partir de outubro tem outra guerra pela frente e a nossa guerra não é facinha, não. Muito bem. Natália, querida, o Hugo Albuquerque te mandou um beijo grande. Manda outro. Hugo, beijão, e me responde no WhatsApp, que eu mandei mensagem para ele e ele ainda não me respondeu. Queria agradecer muito, é ótimo estar aqui. Foi uma conversa muito diferente, porque normalmente eu tenho, né? Eu sempre falo somente olhando, né, de fora, falando de fora, mas é muito bom poder falar do Brasil com outros brasileiros, porque normalmente eu estou falando para os gringos do Brasil, então foi muito bom isso. E, gente, não estou aqui para colocar medo, para colocar teoria de conspiração, mas assim, por favor, né? Movimentação popular. Não precisa, o Zé falou aí, né, de sindicatos, se vocês puderem, e assim, é um espaço que temos que disputar, quem for de igreja, fala na sua igreja, fala com a sua família, né, eu sei que muita gente, eu mesma fiquei sem falar com muita gente da minha família, mas, né, agora a gente vai começar a voltar por causa das eleições, é aquele momento, porque a situação não tá fácil, a situação só vai piorar. A gente está vendo assim uma situação. Eu tenho 34 anos, para quem não sabe, e uma das minhas memórias de infância era quando a gente estava lá no governo do Sarney. As vizinhas da minha casa, elas mantinham todas as portas de apartamento abertas e ficavam ouvindo os preços o tempo todo. Aí, quando baixava o preço de alguma coisa, elas gritavam e uma corria no supermercado e comprava um carrinho de feira que fosse de limão, de batata, de cebola, porque sabia que depois ia aumentar. E aquilo, para mim, foi assim,
um momento assim de descoberta, né? O que era política, né? Começando a entender o que um presidente fazia, enfim. E agora eu vejo que a gente não tem nem mais isso, né? Que o povo brasileiro não tem nem mais isso. Agora você está vendo, né, pessoas sendo presas por roubar um pedaço de carne sendo trancada no supermercado. Gente, o Brasil, né, o maior exportador de carne no mundo, né? Estão destruindo a Amazônia para colocar boi, um boi que nem o brasileiro tá podendo, que não pode comer. Tem Isso mais é um boi, no Brasil tem mais boi que gente. A população tem mais boi que gente. Tem mais boi que gente, e o povo não tem dinheiro para comer carne, o povo e cada dia mais é assim. E você vai vendo a mídia corporativa, eles estão colocando na cabeça das pessoas uma narrativa de que você tem que se acostumar, ou então fazer piada, né? Como aquela ridícula da Ana Maria Braga com colar de cenoura. O preço da cenoura é um alimento básico, sabe? Um alimento importante. E vocês fazendo piada que tá caro, Não tem que fazer piada, o povo não tem que se acostumar com as coisas caras, o povo não tem que se acostumar a não poder ter acesso à carne, a não poder ter acesso a frango, a não poder ter acesso a arroz, a feijão, a coisas que são tradicionais do brasileiro, da mesa do brasileiro, né? O presidente Lula sempre falava, minha maior vontade era fazer com que todo brasileiro tivesse 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, todo dia. Era a única coisa que eu queria. E muita gente sempre falou para mim, quando às vezes eu estou em conferência com o pessoal de América Latina, o pessoal fala, mas o Chaves era mais radical, o Castro era mais radical, e eu sempre falo assim, mas imagina você com um país do tamanho do Brasil, você querer alimentar todo mundo. Para mim não tem nada mais radical do que você pensar, né, em dar comida para tantas pessoas, para o 5º país mais populoso do mundo. Então, assim, a gente tem que voltar a pensar nessa radicalidade. E é uma coisa, assim, tão básica, né? Você falar, alimente as pessoas, mas as pessoas não estão tendo o básico. E a gente tem que lutar por esse básico, porque esse básico não vai vir na mão do brasileiro. Esse básico vai vir na base da luta do povo brasileiro. Então, queria agradecer muito. Foi ótimo o seu convite. Convide outras vezes que com certeza virei. Convidaremos, Natália. Pode contar com isso. Gente querida que nos acompanhou até agora, mais de 3 horas, quase 3 horas e 20, porque vocês vêm na sequência do Jornal da Fórum. Muito obrigada pela audiência. E semana que vem a gente vai fazer o balanço das pesquisas eleitorais com Marcos Coimbra. Boa noite, muito obrigada e vamos à luta.